Oi, gente, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao canal. Eu me chamo Helenilda. No vídeo de hoje, meninas, eu vou falar aqui um pouco pra vocês aqui que o problema que eu tô, né? Atualmente eu tô aí. Dois problemas, pessoal. Eu tô com problema de saúde. Eu tô com problema de saúde, né? E meu problema de saúde, pessoal, que eu descobri recentemente que eu tô com pré-diabetes e também eu tô com suspeita também de estar com pressão alta, pessoal. A pressão alta não foi confirmada ainda porque eu tenho que fazer um mapeamento no posto e até agora o posto não me chamou ainda para fazer esse mapeamento, entendeu? Então, eu não posso falar para vocês aqui que eu tô com um problema já de pressão alta, mas eu creio que eu esteja, pessoal, porque já várias vezes já medi, né? Eu passei mal. Uma vez eu passei mal no hospital, pessoal, há um ano atrás, mais ou menos, quando minha mãe estava internada, né? Eu estava cuidando dela e eu me senti mal. Não me senti mal assim, mas eu estava me sentindo agoniada, pessoal, assim, com a dor de cabeça aqui atrás da nuca, né? Aí eu conversando com uma colega lá de quarto lá, que estava lá também acompanhando a mãe dela. Aí ela falou assim: olha, linda, isso aí deve ser, você deve estar com problema de pressão alta. Você tem problema de pressão alta? Eu falei: eu não. O que eu sabe é não, né? Ela falou assim: mas você pode ter, né? Porque como você tá acima do peso, né? A gente já tava com essa amizade assim, pessoal, e falava sobre peso também, né? Aí ela falou assim: então você é melhor. Aí eu peguei e pedi pra enfermeira, né? Um remédio de dor de cabeça. A enfermeira falou assim pra mim: eu não posso dar remédio pra você, porque só pode ser pros pacientes, mas você pode ir lá na emergência e pedir lá pra poder você ser atendida, que aí eles vão medir sua pressão e vai ver o que é que você tem, né? Ou então eles vão ver o que é que você tem e vão passar um remédio lá pra você, né? Aí eu peguei isso e eu fiz, né, meninas? Isso foi o ano passado, quando minha mãe ficou a primeira vez internada, tá? Porque ela já ficou 3 vezes internada, né? Durante quase de 2 anos a um ano, mais ou menos, né? Então deve ter quase 2 anos, né, gente? Um ano e pouco aí, mais ou menos. Aí eu peguei e fui, né? Deixei a menina lá olhando ela e peguei e fui lá embaixo ver, né? Aí cheguei lá, o médico pegou, né? E me examinou e viu que minha pressão, pessoal, por incrível que pareça, minha pressão estava de 20/9, gente. Muito alta. A médica tomou até um susto. A médica, menina, assim, como é que você tá aguentando? Você não tá passando mal? Não, eu falei, não, eu só tô sentindo uma dor de cabeça enjoada e tô sentindo a cabeça assim meio enjoada, tá? Aí ela pegou e mandou ir pra sala de medicação. Aí chegou lá, o enfermeiro me aplicou, nem aplicou a injeção, me deu três remédios, pessoal, debaixo da língua, e mandou ficar lá repousando lá, né? E eu fiquei lá mais ou menos uma meia hora de relógio. Foi que aí depois ele mediu de novo, aí baixou pra 14, ainda tava alta ainda, né, gente? Mesmo assim ele me liberou, porque eu falei pra ele, né, que como eu tava com minha mãe, né, cuidando da minha mãe tava sozinha lá no quarto, só tava com a menina lá, mas, né, a gente não é, a outra pessoa não é a gente que tá lá, né, gente? A gente não pode também ocupar também a pessoa, né? Aí, e também eu falei pra médica, né? A médica perguntou se eu tinha problema de pressão alta, né? Eu falei que eu não sabia se eu tinha, que eu nunca me senti mal assim. Aí ela falou assim: ó, quando você puder, você vai no posto, né, do seu bairro, pra você fazer um mapeamento, né? Pro médico lá lhe acompanhar pra ver se você tem problema de pressão alta, que é pra você se cuidar. Me explicou lá, né? Falou lá o perigo, né, gente, da pessoa ter pressão alta, tá? Aí, tudo bem, né? Aí ela passou a medicação, né? Eu peguei, fui, tudo bem, né? Aí não liguei mais, pessoal, vim pra casa, minha mãe teve alta, né? E sempre sentindo essa dor de cabeça enjoada, mas eu ia lá e tomava um comprimido e passava, tá? Tomava um comprimido, um Dorflex, alguma coisa assim, e passava, né? A dor de cabeça, então não liguei pra isso, né? E sempre só ganhando peso, né, gente? Sempre eu tava ganhando peso. Eu tava nessa época eu tava com 73, pessoal. Hoje em dia, depois de um ano mais ou menos, eu já tô já com 70. Eu fui me pesar, tava com 78, então eu tô muito acima do peso pra minha altura, tá, gente? Aí agora, aí depois, pessoal, aqui na minha casa também, depois que minha mãe foi embora, né? Eu não trouxe a minha mãe pra aqui pra casa, cuidei dela, né? Aí acho que uns 3 meses mais ou menos, aí ela ficou melhorzinha, aí ela quis ir pra casa dela, né? Porque ela tem um filho que é especial lá. Então ela ficou naquela preocupação de cuidar do filho dela. Eu peguei, né? Como ela já tava melhor, tava comendo com as próprias mãos dela e tudo. Aí ela foi, né, pra cuidar, pra ficar na casa dela, né? Aí depois disso, pessoal, depois de um mês mais ou menos que minha mãe foi embora, eu passei mal aqui em casa. Passei mal assim, pessoal. Senti muita dor de cabeça, de repente, assim. E eu sou um tipo de pessoa, pessoal, que eu sinto dor de cabeça e não tomo logo remédio, né? Eu não tomo logo remédio. Eu bebo um pouco de água e vou deitar, pessoal, pra poder ver, porque muitas vezes é enxaqueca, né? Aí vou pro meu quarto, né? Pago a luz e fico lá deitada, lá sem suada. Às vezes eu boto até um fone alguma coisa pra atrapar um pouquinho de algodão, né? Pra tapar meu ouvido, pra poder não ouvir zoada e nem também ficar vendo claridade, né? Pra poder passar. E nesse dia, sempre eu fazia isso, pessoal, e resolvia. E nessa vez, né? Essa última vez não resolveu, gente. Eu fui deitar, né, senti uma dor de cabeça mais ou menos aqui em cima, né, a dor de cabeça comecei a sentir aqui em cima e foi descendo. Aí eu falei, isso deve ser enxaqueca, né. Aí eu peguei, pessoal, como eu não tenho um aparelho aqui em casa, né, aí eu tô aqui segurando, pessoal, a coisa aqui, vou ver se eu consigo botar aqui pra ficar melhor. Porque é ruim ficar segurando aqui, meu braço tá doendo, gente, tá. Eu vou botar aqui, ó. Ó, aí eu vou virar pra cá, gente, que é pra poder a gente conversar direito, tá?
ficar aqui mais um pouco à vontade, gente. Eu tô aqui agoniada, eu tô com o ventilador tá ligado aqui, eu não sei se tá saindo barulho ou não. Eu tô aqui com o tripé aqui, pessoal, é baixinho. Então, meninas, assim fica melhor pra mim conversar, que eu fico mais à vontade, tá? Com vocês. Tá dando reflexo aqui, pessoal, mas, né, fazer o quê? Então, meninas, foi como que eu tava conversando? Eu até esqueci, viu, gente? Deixa eu lembrar aqui. Lembrei aqui, pessoal, que eu tava conversando, né? Falando. Então, meninas, eu fui dormir, né? Aí nesse dia eu fui dormir, já eram umas 6 horas da tarde, pessoal, mais ou menos, que me deu essa dor de cabeça, né? Aí eu peguei e fui deitar. Eu peguei e falei assim, eu vou beber só um copo de água, não quis tomar remédio, também aqui nem tinha remédio, gente. Aí eu peguei e falei assim, vou deitar e vou ficar com a luz apagada lá e vou desligar tudo, né? Fechar a porta do meu quarto e vou deitar um pouco. Mais tarde eu levanto, né? Mais tarde, quando eu levantar, minha dor de cabeça vai ter passado já. Aí isso eu fiz, pessoal. Só que eu fui deitar, né? E deu aquele soninho, mas sempre aquela dorzinha a dor de cabeça, pessoal, ao invés de baixar, tava aumentando. A dor de cabeça tava aumentando, então eu não tava conseguindo dormir. Cochilei um pouquinho. E depois, quando eu acordei, pessoal, quando eu me assustei mesmo, eu sonhei, né? Que eu tava com dor de cabeça. E realmente eu tava com a dor de cabeça tava mais forte, pessoal, a dor de cabeça, né? E a dor de cabeça tava vindo aqui bem aqui em cima, né? Na cuca da cabeça. E eu fiquei naquele desespero, pessoal. Eu levantei, né, comecei a procurar remédio aqui e não achei remédio nenhum para poder tomar. E meu filho estava aqui no quarto dele, o outro também estava aqui. Eu tenho 2 filhos que moram aqui comigo, eu tenho 3 filhos, pessoal, mas não mora aqui comigo, não. Ele já é casado. Aí eu fui lá, perguntei para ele, né, se ele tinha remédio lá de dor de cabeça. Ele falou que não. Aí eu peguei naquele desespero, eu tinha R$1 aqui, aí que tem uma venda aqui, peguei e pedi para meu filho, o maior, né, comprar o menor, né, o do meio, comprar um remédio, um Dofrex. Aí ele foi lá e comprou esse Dofrex pra mim, a dor de cabeça, pessoal, aumentando. Já minhas vistas tava doendo, já a testa aqui também doendo aqui, ó, né, a dor de cabeça tava mais aqui, mas a testa também doendo com aquela dor forte e dando aquelas pontadas, gente, tava muito estranho, né. Como eu não tenho um aparelho aqui pra medir, eu não medi pra ver, né, mas certamente tava bem alta a pressão, né. Aí eu peguei, foi que eu tomei esse Doflex, tomei o Dofrex. Mesmo assim não passou, pessoal, começou a aumentar, né, eu comecei a gritar de dor aqui dentro de casa, foi que meu filho veio e, mãe, eu falei o quê? Eu falei, tô com dor de cabeça, né, aí minha nora também tinha acabado de chegar, parece que era do trabalho, eu tava na casa da mãe dela, aí acabou de chegar e falou assim, é o Wendel, né, que é meu filho, você não viu sua mãe passando mal, não? Aí ele, não, minha mãe chegou aqui, pediu um remédio aqui, mas não falou que tava com dor de cabeça, não falou que tava assim mal, não. Aí deitei aqui no sofá, minha nora foi lá, pegou um gelo, botou em um pano, botou aqui na minha nuca, e aquela dor de cabeça, meu esposo também não tava aqui. Aí, com uns 2 minutos mais ou menos, que eu tava assim, passando mal, ele chegou, né? E aí, como eu já tinha tomado Dofrex, pessoal, o Dofrex foi fazendo efeito, aí foi aliviando. Aí ela não ligou ainda pro SAMU aqui, e o SAMU não veio, falou que não vinha por causa de dor de cabeça, né, gente? Que eles falaram que tinha outras prioridades, né? Então não veio, né? Só se eu tivesse desmaiado, alguma coisa que eles vieram, vinha, né? Mas aí não aconteceu isso aí, a gente deixou pra lá. Aí eu falei, não, deixa pra lá, porque já tá passando já, né? Mas sempre aquela dor, gente. Aí foi horrível. Aí meu esposo chegou, tomou um banho, né? Aí falou, você quer que eu leve lá na UPA? Aí eu falei, vambora lá ver, né? Aí eu peguei, quando eu cheguei lá na UPA, pessoal, tava assim de gente, ó. Só de eu ver, gente, aquele monte de gente lá na UPA, eu desisti. Eu falei, ó, eu quero ir pra casa, eu vou pra casa, tá passando mesmo, vou pra casa, não vou esperar, não. A gente passa em uma farmácia aí e mede pra ver se é a pressão. Aí a gente veio pra casa, gente. Aí quando chegou numa farmácia, parei, fui lá, conversei com a farmacêutica, ela foi lá e mediu a minha pressão. Minha pressão tava de 15, gente. Eu creio que ela tava mais alta, né? Foi como eu tomei o Dofrex ela falou que ajuda a baixar também, né? Com a alivia a dor de cabeça, aí ela vai baixando, né? Aí ela falou que a minha tava muito alta, tava de 15 por 8 por aí, gente. Aí ela pegou e falou assim, olha, quando você estiver muito forte assim, você tem que correr logo, se tiver com dor de cabeça e tal, você não tem um aparelho, não? Eu falei, não. Você tem que correr logo pro UPA, né? Pro médico, pra poder, porque é muito perigoso você ficar com a pressão alta em casa. Mas, assim, para aliviar a dor de cabeça, é bom você tomar um dipirona, então um Dofrex. Isso eu fiz, né, gente? Aí sempre eu faço isso. E depois disso, graças a eu vim pra casa, gente, aí passou a dor de cabeça, eu tomei mais uma medicação, né? Ela falou que não poderia me dar remédio de pressão, porque como ela não sabia, não tenho certeza também que eu era tinha problema de pressão, ela falou que eu tenho que ir no médico, pro médico, né, passar, né? Esse remédio pra mim. E até hoje, pessoal, tem quase um ano já isso, e eu não liguei pra poder ir tomar, pra poder, né, para poder o médico passar esse remédio, porque eu também não quero, pessoal, tomar medicação. Eu quero cuidar da minha alimentação, né? Eu tô começando a cuidar da minha alimentação agora, mas se for necessário, pessoal, eu vou ter que usar. Se eu tiver mesmo com pressão alta, eu vou ter que usar, né? Porque eu não tô usando ainda porque eu não fiz esse mapeamento, então o médico nenhum passou remédio pra mim, pessoal. Sempre eu vou assim, passo mal, assim, às vezes, 2 vezes só que eu fui, né? E ele não passa. Depois de outra vez eu fui também em um posto, mas ele também não passou, falando pra ele, né, gente? Eu tô com problema de pressão, que minha pressão fica aumentando assim, mas ele falou que também que só pode passar depois que ter certeza que eu tiver, então eu tenho que fazer esse mapeamento. E no caso aqui agora da pré-diabética, né, da pré-diabetes, eu descobri recentemente também, né, que eu tô com pré-diabetes, né, e
depois eu vou gravar outro vídeo falando os sintomas que eu tava, pessoal, porque senão vai ficar muito grande, tá? O vídeo. Aí eu descobri recentemente, pessoal, não tem nem 2 meses ainda, não tem nem um mês ainda que eu descobri, né? Que eu tô com pré-diabetes, fui lá fazer os exames de rotina, né? Como eu não tava sentindo muito bem, passando mal. E aí a médica pegou e passou esse remédio, esses exames pra me fazer. Eu fiz os exames, pessoal. Aí deu que eu tô com a pré-diabetes, pessoal, e também com anemia muito forte, pessoal. Tô com anemia muito forte também. E aí ela passou umas ampolas pra mim estar tomando. Eu nem comprei esses ampolas ainda, pessoal, da anemia, né? A pré-diabetes, ela não passou remédio pra mim, pessoal, porque ela falou que não pra mim, né? Nenhuma medicação, porque não é diabetes ainda, é a pré-diabetes. Então ela falou que não ia passar medicação. Eu sei que tem pessoas que eu vejo aqui que toma já, né, gente? Mas ela falou que não tinha necessidade de eu tomar agora, porque ela falou que era pra mim primeiro cuidar da minha saúde, né? Da minha alimentação. Ela falou assim, você tem que cuidar da sua alimentação, ou você cuida da sua alimentação e cuida também do seu corpo, né? No caso, fazer exercício, ou então você vai ter que tomar remédio. Então, eu vou deixar, ela falou assim, daqui a 3 meses mais ou menos, você vai cuidar, você vai para casa, você vai cuidar da sua alimentação, vai fazer exercício, né? Tente fazer caminhada, então fazer exercício dentro de casa. Eu optei por fazer exercício dentro de casa, eu já estou fazendo, gente. Exercício dentro de casa eu faço umas 3 vezes por semana, né? Ontem mesmo eu fiz, hoje eu não fiz, aí eu vou fazer amanhã. Eu vou ficar assim, fazendo assim, um dia não, pessoal, que é para dar descanso também no corpo, né? Caminhada eu não tô fazendo ainda, pessoal, porque como eu tô muito acima do peso, né, e nunca mais tem tempo que eu não faço exercício, então eu tô optando por fazer dentro de casa em vez de fazer caminhada, porque aqui tem uma ladeira muito longa, pessoal. Então, como eu sinto dores nas pernas, né, às vezes, então eu prefiro fazer em casa mesmo, tá? Dá pra fazer exercício dentro de casa de boa, gente. Aí, e tô cuidando da minha alimentação, pessoal, tô comendo mais fígado, né, como não tô tomando remédio ainda da anemia, né, eu creio que eu tô sentindo essas dores também por causa da anemia, gente, que a anemia também dá dores na perna, né, a pessoa fica desanimada, essas coisas assim. Aí, eu tô comendo um dia sim, um dia não, às vezes todo dia também eu como o fígado de boi, e eu como ele mal passado, pessoal. O certo é comer cru, não sei se você já ouviu falar, mas os médicos mandam a gente comer cru, porque ele cru, ele é melhor, ele faz mais efeito, mais rápido para a cura da diabetes não, da falta de ferro, né, gente, da anemia. E a anemia, pessoal, eu descobri agora que a anemia é por falta de vitamina B12. E no meu exame não deu, né? Eu não sei se ela não pediu, gente. Ela não falou nada sobre a minha vitamina. Eu acho que eu tô também com baixo vitamina B12. Então a gente tem que estar tomando a vitamina B12, né? Aí eu comprei umas vitaminas aqui pra mim, pessoal. Ela não passou vitamina pra mim, mas ela falou que se eu quisesse tomar, eu poderia tomar, né? Então eu comprei aqui a vitamina B12, comprei a vitamina B5, pessoal. Porque eu tô também com muita queda de cabelo, pessoal. Eu creio que é por causa da anemia, né? Eu tô com muita queda de cabelo. Eu vou lavar meu cabelo, sai aquele monte de cabelo, gente. Eu já passei várias coisas no meu cabelo e não para. Então eu tomei a vitamina, tô tomando a vitamina B12 e tô tomando uma biotina, gente. Tô tomando também essa vitamina B5, né? Que ela é boa também, né? Eu não tô indicando aqui remédio pra ninguém, tá, gente? Vocês querem tomar a vitamina de vocês, procura o médico de vocês. Eu tô tomando porque a médica falou que eu posso tomar, né? Se eu quisesse tomar, era pra tomar, porque no caso, como eu tô com falta de ferro, também é por causa da vitamina B12, né? Que eu tô com falta de vitamina B12. Então, meninas, então é isso aí, né? Aí agora, gente, como ela não passou a medicação pra mim, eu tô cuidando da minha alimentação. Depois eu vou gravar um vídeo pra vocês aí, mostrando a minha alimentação agora que eu mudei, pessoal. Mudei, tirei muitas coisas que eu comia, não tô comendo mais, né? Mas tem um mês mais ou menos, então não faz tanto efeito assim tão rápido, né, gente? Mas eu senti uma boa diferença, pessoal. Que eu tava sentindo muitas dores nos pés, umas agulhas nos pés, tá passando, gente, já tá passando, já não tô sentindo tanto. Aí agora, pra poder ficar melhor pra mim, pessoal, pra mim tá monitorando, eu comprei um aparelho de pressão e comprei um aparelho também de tá medindo, gente. Só que não chegou ainda, eu comprei pela Shopee. Você pode comprar pela Shopee ou então pelo Mercado Livre, pessoal. Então na sua cidade mesmo, na farmácia. Eu optei por comprar pela internet porque eu sou aquela pessoa que tudo eu quero comprar pela internet. Eu tenho preguiça de comprar aqui na minha cidade, de descer lá no centro para comprar. E também porque nas farmácias sempre é mais caro, né, gente? Na Shopee você sabe que as coisas sempre é mais baratinho, né, gente? Ó, cabe no bolso, né? A gente faz uma economia. E sempre eu compro coisa na Shopee ou então na Shein, gente. No Mercado Livre também chega rápido, né? Aí eu comprei essa semana, vai chegar na outra semana, gente. Já vai chegar lá pro dia 8, por aí vai chegar. Aí quando chegar eu vou vir aqui trazer pra vocês, pra mostrar pra vocês. E vou também começar a fazer o mapeamento e vou mostrar pra vocês, pessoal, como eu vou fazer o mapeamento, assim, que sirva pra mim, tá, gente? O que eu vou fazer comigo, né? Não tô mandando ninguém me seguir, assim, pra poder fazer o que eu vou fazer, mas o que eu vou fazer pra mim, pessoal, eu já tô pesquisando, vai ser bom pra minha saúde, entendeu? Porque muita gente vai para o nutricionista, pessoal. O nutricionista passa coisas também que você não pode comer e eles passam. Então, eu quero tirar as coisas que eu sei,
né? Como eu estou estudando sobre isso, né? Eu passei a estudar sobre o diabetes, né? O que pode e o que não pode comer. E então, muitas coisas eu já estou sabendo, pessoal, o que eu não posso comer e o que eu posso comer, entendeu? Então, eu tô tirando assim, aos poucos, não, eu sou logo radical, pessoal. Eu tô tirando, às vezes eu escorrego, né, às vezes eu como alguma coisa assim, e eu sei que não pode, né, gente, mas eu tô fazendo trocas, entendeu? Eu não vou, claro que eu não vou tirar toda a minha alimentação, né, mas o que eu posso trocar, né, de alimento eu vou trocar, pessoal. Questão, pessoal, pela minha saúde, né, porque eu quero o melhor pra mim, né, gente. Eu não quero ficar doente, passar o que minha mãe já passou. Minha mãe já perdeu um dedinho, né, há muito tempo atrás ela perdeu um dedo por causa do diabetes, ela não sente os pés, tá, pessoal? E minha mãe e meu pai é diabético. Meu pai descobriu recentemente, o diabetes do meu pai vai para 400 e pouco. A da minha mãe tava de 500. Minha mãe ficou em coma por causa de negócio de diabetes, né? Já perdeu o rim praticamente, né? Ela tá com problema de rim. Ela teve infarto, gente, tudo devido ao diabetes. Então tenha cuidado, pessoal, com diabetes, com a pressão alta, tá? Você tá pré-diabetes, tem como você reverter. A médica falou que eu tenho como reverter a minha diabetes. Só que ela falou que eu tenho como reverter, pessoal, mas você acha que ela pegou e me explicou o que eu posso e o que eu não posso comer? Não. Ela só falou assim, cuide da sua alimentação, entendeu? Então, a maioria dos médicos fala isso, né? Cuide da sua alimentação, mas como é que fala assim, cuide da sua alimentação, mas não orienta o paciente, o que o paciente pode comer, o que o paciente não pode comer. Apesar que hoje em dia, pessoal, a internet tá aí, né? O pai dos burros que fala, né? O Google tá aí, o meu marido fala, o pessoal fala, né? Que é o pai dos burros. Então, a pessoa tem que correr pra internet para poder ver, pessoal, pesquisar. E também, nem tudo também que tá na internet também é verdade, tá? Você tem que pegar, assim, um médico de confiança, né, no YouTube, né, que você vê que ele tá ensinando direitinho e você segue só ele, pessoal, alimentação, essas coisas, né? É isso que eu tô fazendo, eu tô seguindo aqui um médico e pelo que ele fala, pessoal, ele já reverteu várias pessoas, assim, dessa doença. Então, eu tô seguindo ele, tá? E o que ele tá falando, pessoal, eu tô seguindo, entendeu? É sobre a minha alimentação, tá? Já tirei pão, pessoal, vou falar aqui pra vocês. Eu já tirei pão, né? Mas eu vou gravar outro vídeo aqui pra falar, porque senão fica muito grande, pessoal, né? O que a gente tá conversando, apesar que é um bate-papo aqui, né, gente? Então, pessoal, me diga aí embaixo, me diga aí se vocês têm diabetes, se você tem pré-diabetes, quantos anos já que você tem pré-diabetes. Eu não posso falar a idade assim que eu tenho, pessoal, quantos anos já eu tô com isso, mas eu creio que seja mais ou menos, pessoal, uns 2 anos mais ou menos, que foi quando eu comecei a sentir, né? Eu acho que um ano e pouco mais ou menos, acho que já fazia, acho que um ano e pouco, gente, né? Porque, apesar que eu nunca medi, né? A pressão alta é isso também que eu tenho, né? E dizem, pessoal, que primeiro vem a pressão alta e depois vem diabetes, né? Como no caso já vim com a pressão alta, né? Eu creio que depois logo eu fiquei, né? Com problema de diabetes, pessoal, né? Assim, com essa resistência à insulina, né? Eu creio que sim. Tem pessoas que têm vários tempos já com pré-diabetes, né? Eu vejo aí sempre nos comentários dos vídeos o pessoal falando. Mas tem como reverter, tá, gente? Tem como reverter. O diabetes também, se você tiver poucos tempos, pessoal, 1 ano, 2 anos, 3 anos mais ou menos, tem como você reverter também. E mesmo se você já tem muitos anos também com a diabetes, né? Que ela não chegou ainda a atingir seus órgãos ainda, porque o diabetes atinge muitos órgãos também, tá, gente? Como eu falei pra vocês, é o rim, né? O problema no coração, que minha mãe ficou com problema no coração por causa do diabetes, né? Muitos anos aí com diabetes descontrolada. E minha mãe, ela não se cuida, pessoal. Ela não se cuidava, ela comia tudo que via pela frente, né? Ela comia arroz, comia feijão, come, né? Come arroz, come feijão, come macarrão. O diabético não pode comer essas coisas, pessoal. Feijão pode, né? E também tem que ser pouco, né? Depois eu vou falar sobre um pouco da alimentação. Pão, eu via que ela comia, pessoal, né? Ela comprava geladinho, gente, chupava geladinho, chupava picolé, não era todo dia, mas chupava. Diabético não pode comer essas coisas, gente. Mas tem pessoas que é teimoso, tem pessoas que minha mãe, quando a gente falava pra ela, minha mãe não come isso, que a senhora tem esse problema. Ela, se eu comer, eu morro, se eu não comer também eu vou morrer, né? Isso é a resposta que ela falava pra gente. E agora, ela passou uma situação aí 3 vezes já, pessoal, que quase morre, né? Aí eu falei, que adianta a pessoa querer comer só por causa de um sorvete, né, de um geladinho, a pessoa perder um dedo, ficar um tempão na UTI, dar problema de coração por causa de um doce, né? Não é melhor você excluir esse doce da sua vida, né? Para você ter qualidade de vida, do que você passar mal, ficar desse jeito. Minha mãe ficou de um jeito, gente, no hospital, que eu trocava a fralda dela, as enfermeiras trocavam a fralda dela, ela ficou uma pessoa lá imóvel na cama, entendeu? Até para comer. A primeira vez que minha mãe foi parar no hospital, né? Até para comer, ela não conseguia comer sozinha, gente. Eu tinha que botar a comida na boca dela, entendeu? O banho dela era no leito, entendeu? Foi um sofrimento. Como é que a pessoa, né? E aí sai daquela situação e chega em casa, né? Em vez de se cuidar, começa a comer tudo de novo. Então a pessoa não quer se cuidar, não quer seu bem-estar, né? Porque eu acho assim, primeiro a gente tem que amar a gente para depois amar os outros, né, gente? E ela não se cuidou de novo e ficou doente de novo, gente. E agora, né, gente? Sempre vai ser assim. Se ela não se cuidar, né? Não fazer um exercício e só queria ficar deitada, aqui em casa mesmo, dessa vez agora que ela ficou, só queria ficar deitada para fazer um exercício, tinha que estar falando com ela, entendeu, gente? E tem pessoas que assim, no caso assim, como ela falava, né?
Se eu comer, eu morro. Se eu comer, eu também não morro. Quando a pessoa dá uma dor, né, gente, morre logo morre logo, não fica sofrendo, nem dando trabalho, nem sofrendo, nem dando trabalho à família, né, gente? Aí ainda vai, né? E ainda vai não, porque a pessoa também, quem fica que sofre, né, gente? A família, né? Que vai sentir falta daquela pessoa, né? Mas é assim, gente, né? Mas a gente não pode mudar a mente das pessoas, né? A pessoa tem que querer. Não adianta a gente falar assim, ah, fulano, você não pode comer isso, mas a pessoa quer comer, né? E você fala que não é para comer, mas a pessoa quer comer. A gente não pode, porque quem tem que querer é a gente, né? Quem tem que querer é a pessoa. Se a pessoa não quiser mudança, pessoal, por exemplo, eu quero a mudança da minha mãe e minhas irmãs também, né? Meus irmãos querem a mudança dela, né? Quer que ela fique boa, mas ela não quer, né? Ela não quer se cuidar. Então a gente pode fazer o quê? A gente não pode fazer nada, né? Enquanto ela estava aqui, gente, que como ela não ia lá, como aqui embaixo tem uma escadinha, né? Aí ela não podia descer, então era eu que ela comia se eu desse, né? Então eu dava a comida dela, né? Era mais verdura, carnes, né? Carne também ela não pode comer muito mais, pessoal, porque é como ela ficou com problema de rim, então quem tem problema de rim não pode comer muita carne, né? Não pode comer muito proteína, que fala, né? Proteína ela não pode comer muito, então ela tá destrita também de comer tanta proteína. Então o negócio dela é as verduras que não sobe muito a insulina, né? E verduras, né? Ela não pode comer pão, não pode comer bolo, não pode comer essas coisas, gente. Aí fica difícil, né, para uma pessoa dessa, né, que até para poder comer uma verdura tem que ser lavado não sei quantas vezes, gente. Tem que cozinhar e ser lavado, né, para poder não ter o potássio, né, que pessoas que têm problema de rim não pode consumir potássio. Aí fica difícil, gente, para poder cuidar de uma pessoa assim e ela também se cuidar, né? Mas o vídeo de hoje não foi para falar sobre ela, mas eu entrei com ela, falando coisa dela também, porque foi a situação que ela passou, gente. Então, o que minha mãe passou, o que eu vi ela passando, eu não quero passar. E também não quero que meus filhos, pessoal, me vejam eu passando mal, né? Porque os filhos ficam desesperados, né, gente, de ver a mãe ali passando mal e não poder fazer nada, né, gente? Muitas vezes meus filhos me viram aqui passando mal também e ficou naquele desespero, tá? E como eu fiquei com minha mãe lá no hospital também, não quero que o que eu passei com minha mãe, não quero que meus filhos passem, né? E eu só tenho 3 filhos homens, gente, não tenho filha mulher, né? Então, eu quero envelhecer, né? Tô envelhecendo, já quero envelhecer com saúde, gente. Então, eu que tenho que cuidar de mim, eu que tenho que querer o melhor pra mim, né? E o melhor também pra minha família, né, gente? Porque acreditar é certo, que a pessoa não cuida da saúde e depois vai cuidar da doença, né, gente? E é verdade, porque a pessoa não quer se cuidar, né? Quando tá nova, tal, né? Não quer se cuidar, não quer se alimentar bem, né? Se alimentar direitinho, não cortar certas coisas, fazer exercício, mas aí quando envelhece, quando vai envelhecendo e adoece, e aí? Que essa doença também, pessoal, diabetes não é só para de velho, não, né? Tem criança também que já tem essa doença, tem adolescente, né? Que come muitas coisas que não pode e tá ficando diabético também, tá ficando pré-diabético, depois vem a diabetes, tá, gente? Então também cuide dos seus filhos, gente, né? Vocês cuidam de vocês, mas também cuidem dos seus filhos também, né? Corta certos alimentos que não pode, porque na cabeça da gente já sabe já o que é bom e o que é ruim, né, gente? Aí tem pessoas que falam assim, a gente sabe os alimentos que faz bem pra gente e sabe os alimentos também que faz mal, né, gente? E é isso aí, meninas. Então, meninas, o vídeo de hoje foi esse, tá? Eu vou gravar outro vídeo pra falar pra vocês os sintomas que eu comecei a sentir, né? Porque senão o vídeo fica muito longo, pessoal. Já tá longo aqui já, tá? Os primeiros sintomas que eu comecei a sentir, né? Que eu tava com esse problema. O meu problema também, porque eu tô com 3 problemas, pessoal. Então, mas com fé em Jesus Cristo, eu vou melhorar a minha situação. E vou vir aqui trazer aqui o meu relato pra vocês, tá? Assim que, como eu tô me sentindo e tal. Esse vídeo é sobre essas coisas assim, pessoal. Sobre mim, sobre o meu dia a dia, tá? Vai ser sempre assim, os vídeos assim que eu vou falar, que eu vou gravar aqui, tá? Então, meninas, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Se vocês gostaram desse tipo de conteúdo e estiver também passando por essa situação, entra aqui também no canal para poder você ficar sabendo o que eu tô fazendo, se eu tô melhorando ou não, tá, gente? Mas eu vou melhorar com fé em Jesus Cristo. Tchau, beijo e até o próximo vídeo. Fique com Deus.